Bom dia, glória a Deus. Estamos no planeta Terra e hoje é domingo, dia 25, aliás, dia 26 de 6 de 2022. E são 11 horas e 35 minutos, mais ou menos. Glória ao Senhor. Aleluia. O título da mensagem é Somos propriedade do Deus vivo. O hino é o 215. Aleluia, glória a Deus. O hino 215 diz o seguinte: Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Cantai com júbilo, celebrai ao Rei, um sacrifício de louvor oferecei. Pai Santo, entra agora nos teus átrios. Meu coração brota de alegria por poder estar aqui na tua presença como filho amado e grato. Tudo te entrego. Aleluia. Glória ao Senhor. Vamos ler a palavra do Senhor nosso Deus, que ele o inspirou, o São Paulo, creio que foi o São Paulo. Não, não sei. Sim, foi. Efésios 4, 18 a 13. Que diz: Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro, Senhor Jesus Cristo, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido, tinha morrido por nós, tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu. Aleluia, ressuscitou. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Aleluia. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Aleluia, glória a Deus. A palavra do Senhor diz: Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, disse o Senhor Jesus Cristo. Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Aleluia! Eu recebo o teu poder, Pai, Filho e Espírito Santo. Está em Lucas 24, 49. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordamente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, parecido com o quê? Como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam sentados. O vento encheu, ou seja, o vento era o próprio Espírito Santo que encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas, línguas como que de fogo, e eram repartidas várias línguas, as quais pousaram sobre cada um deles. As línguas pousaram, o Espírito Santo pousou sobre cada um deles. E o que é que aconteceu? Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Espírito Santo veio como Senhor da Igreja para continuar a obra
que o Senhor Jesus Cristo tinha começado e continuado. Glória a Deus. E a palavra do Senhor diz: e a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, entre ser doutores e depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Ao mesmo que dizer que a uns pôs Deus na igreja, ou seja, o Espírito Santo veio sobre a igreja e organizou a igreja. Glória ao Senhor. Em Efésios, o texto está um bocadinho diferente, mas significa isso, que o Espírito Santo é que veio sobre a igreja. E, de forma resumida, a palavra de Deus em 1 Coríntios diz de uma maneira, e Efésios, mas foi o mesmo apóstolo que escreveu isto. Glória ao Senhor, conforme o Espírito Santo revelou ao apóstolo. No princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus, cá está novamente o Espírito de Deus, que se movia sobre a face das águas. No caso que eu li acima, as águas eram as pessoas, a água representava as pessoas. Glória ao Senhor. Vou ler outra vez. No princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aleluia, glória ao Senhor. Li em Gênesis 1, capítulo 1, verso 2. Perdão. E diz a palavra do Senhor: porque se vivemos, para quem é que vivemos? Para o Senhor, nosso Criador, que nos criou na barriga da nossa mãe. De duas células ele fez milhões. Aleluia. Vou ler outra vez. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos, e se morremos, para o Senhor morremos. Porque o corpo é que morre e o espírito vai para Deus. Aleluia. Para o servir. Para o Senhor morremos. Vou ler acima. Porque se vivemos, para o Senhor nosso Deus vivemos. Se morremos, se o corpo morre, para o Senhor morre. De sorte que ou vivamos ou morramos, que o corpo esteja vivo ou morto, somos do Senhor como espírito. Aleluia! Como espíritos, cada um tem um espírito. Glória ao Senhor, aleluia! Porque foi para isto que morreu Cristo e ressurgiu. Jesus morreu, o corpo dele morreu, mas o espírito dele estava vivo. Repetindo, porque foi para isto que morreu Cristo e ressurgiu, e tornou a viver para ser Senhor, tanto dos mortos como dos vivos, tanto dos que estão num corpo humano vivo, como dos que estão só em espírito. Porque foi para isto, repetindo, foi para isto que morreu Cristo e ressurgiu, e tornou a viver para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. E a palavra de Deus ainda diz, mas, diz São Paulo, mas tu porque julgas teu irmão, ou tu também porque desprezas teu irmão, pois todos havemos de comparecer diante do tribunal de Cristo, porque está escrito, como eu vivo, diz o Senhor, que todo o joelho se dobrará a mim, e toda a língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Assim que não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito, a vossa intenção, não pôr tropeço ou escândalo ao irmão. Romanos 14, 8 a 13. A palavra do Senhor diz, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne,
não fazem a vontade da carne, mas segundo o Espírito de Deus. Porque a lei do Espírito da vida, a lei de Cristo, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que era impossível a lei de Moisés, visto como estava enferma, ou seja, as pessoas não conseguiam cumprir a lei de forma perfeita. Só Jesus conseguiu. Glória ao Senhor. Vou repetir, porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, pelo pecado, seja porque Deus aceitou o seu Filho como pecador, como Jesus mesmo, quando foi batizado, ele disse ao João, permite que seja assim, para que se cumpram todas as coisas. Vou repetir, porquanto que era impossível a lei de Moisés, como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado. Ele era semelhante, tinha um corpo semelhante aos pecadores. Pelo pecado condenou o pecado na carne para salvar o Adão que tinha pecado contra Deus. Pelo pecado condenou o pecado na carne para que a justiça da lei se cumprisse em nós, a lei de Moisés, para que a lei, aliás, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. O São Paulo diz: quando quero fazer o bem, o mal está comigo. E o São Paulo também diz que a carne luta contra o Espírito contra a carne, para que não façais o que quereis. Nós queremos fazer a vontade de Deus. Por isso o Espírito Santo nos ajuda, ajuda-me, Espírito Santo, a fazer a vontade de Deus. Obrigado, Jesus, que proporcionaste isso, morrendo em nosso lugar, em meu lugar, em lugar da tua igreja. E a palavra do Senhor diz: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne. A pessoa que não nasceu de novo, que o seu espírito não nasceu de novo, inclina-se para as coisas da carne. Mas os que são segundo o Espírito, que nasceram do Espírito Santo, o seu espírito nasceu de novo, vou repetir, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Portanto, os que são guiados pelo Espírito de Deus, inclinam-se para as coisas do Espírito de Deus, querem obedecer-lhe. E a palavra do Senhor diz, porque a inclinação eh, da carne é morte, é separação de Deus, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. O Espírito Santo quer nos dirigir por uma vida de paz, uma vida de amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Romanos 8, 1 a 6. A palavra do Senhor diz, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, se a pessoa vive com estas coisas, que ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens. Ser carnal é andar, é proceder como os homens procedem. É porque ainda não passaram das trevas para a luz. Não passaram do diabo para Deus. Não nasceram de novo. Vou repetir, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, devíamos expulsar essas coisas, aquele que nasceu de novo pode expulsá-las. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões,
Não sois porventura carnais? São carnais porque não conhecem a palavra de Deus, não nasceram de novo, não conhecem a palavra de Deus, não resistem aos pensamentos do diabo. Repetindo, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes? Ouviste a palavra e nasceste de novo, não é? Pois quem é Paulo, quem é Apolo, não são porventura ministros. Quem é Paulo, quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes. E conforme o que o Senhor deu a cada um. Amém. Obrigado por tudo que já me deste para te servir, Pai. Eu plantei, diz São Paulo, o Apolo regou, mas quem é que deu o crescimento? Foi Deus. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, o Senhor Jesus diz, sem mim nada podes fazer. Vou repetir, por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Obrigado, Pai. Eu nasci de novo, creio, dá-me também o crescimento, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo. Ajuda-me a crescer na graça e conhecimento do Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor diz: ora, o que planta e o que rega são um, ou seja, todos pertencem a uma igreja cuja cabeça é Cristo. Mas cada um receberá o seu galardão, segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus. Ajuda-me a ser teu cooperador, Pai. E vós sois lavoura de Deus, edifício de Deus. Glória ao Senhor. Aleluia. Ou seja, Deus usa as pessoas para falar o Evangelho, estão a cooperar com Deus. Então, porque nós somos cooperadores de Deus e os que ouvem são lavoura de Deus e edifício de Deus. 1 Coríntios 3, 3 a 9. Segundo a graça de Deus que me foi dada, diz a palavra do Senhor, através de São Paulo. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas tenha atenção, cada um como edifica sobre o Senhor Jesus Cristo. E São Paulo continua a dizer, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto. E quem é? É o Senhor Jesus Cristo que morreu por nós, ressuscitou e está à direita de Deus reinando. Aleluia. São Paulo continua a dizer, e se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, ou de prata, ou de pedras preciosas, ou de madeira, ou de feno, ou palha, a obra de cada um se manifestará, na verdade, o dia a declarará. Quando o Senhor vier buscar a sua igreja, aleluia, e quando reunir as nações diante dele para serem julgadas, inclusive os seus governantes, a obra de cada um se manifestará, na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá o galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, é porque o que fez nada valeu, né? Eram coisas vãs. Mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo, vou repetir. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá, sofrerá perda, detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como
que pelo fogo. 1 Coríntios 3, 10 a 15. Glória ao Senhor, aleluia, o Senhor é bom, glorioso e bondoso. Aleluia, glória a Deus. Senhor é bom, santo e glorioso. Aleluia, glória ao Senhor. Vou ler em 1 Coríntios 15, 53 a 58, que diz o seguinte, diz o São Paulo, vou ler um bocadinho acima. Glória ao Senhor, aleluia, 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 glória ao Senhor. Vou ler então nesse versículo que eu tinha dito, 1 Coríntios 15, 53 a 58, que diz o seguinte: no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Fala da segunda vinda. Primeiro o Senhor Jesus veio para morrer por nós, agora vem para arrebatar a sua igreja. Repetindo, no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Aleluia, glória ao Senhor. Porque convém que isto que é corruptível, o corpo, se revista de incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita. Pregada foi a morte na vitória do Senhor Jesus Cristo. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei de Moisés. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Aleluia, glória a Deus. Senhor é bom e maravilhoso. Aleluia. Glória a Deus vive e verdadeiro. Aleluia. Senhor é bom e glorioso. Aleluia. O Senhor é o Deus que nos cura. O Senhor nos ama. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor vive. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ler agora em 1 Coríntios 15, 20 a 26. Glória ao Senhor. Que diz, mas de facto, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feita as primícias dos que dormem, primeiro da ressurreição dos santos. Porque assim como a morte veio por um homem, o Adão, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim todos serão vivificados em Cristo.
mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, depois os primeiros frutos, depois os que são de Cristo na sua vinda, depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força, porque convém que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo de seus pés. Amém, aleluia. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. 1 Coríntios 15, 20 a 26, já tinha dito, não é? Glória ao Senhor, aleluia. 1 Coríntios 6, 1 a 7, diz o seguinte: ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida no planeta Terra. Então, se tiverdes negócios em juízo pertencentes a esta vida, pondes para julgá-los os que são de menos estima na Igreja? Uma pergunta. E São Paulo diz: para vos envergonhar, eu digo, não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um, que possa julgar entre os seus irmãos, mas o irmão vai a juízo com o irmão, e isto perante infiéis. Na verdade, é já realmente uma falta entre vós terdes demandas uns contra os outros, porque naturalmente são carnais, não é? Porque não sofreis antes a injustiça, porque não sofreis antes o dano, e perdoar como Cristo nos perdoou, glória ao Senhor. Aleluia. 1 Coríntios 4, 1 a 6. Aleluia, glória ao Senhor. Que os homens, diz São Paulo, nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se dos dispenseiros cada um se acha fiel. Todavia a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós, ou por algum juízo humano. Nem eu tampouco a mim mesmo me julgo, porque nada me sinto julgado culpado, mas nem por isso me considero justificado. Somos justificados pela obra do Senhor Jesus Cristo. Nem por isso me considero justificado, diz São Paulo, pois quem me julga é o Senhor. Amém, Pai. Peço que me julgues e me mostres quais são os meus pecados. Amém. Portanto, nada julgueis antes de tempo, até que o Senhor venha, o qual também entrará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá de Deus o louvor. E eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que a nós aprendais a não ir além do que está escrito. Amém, Pai, ajuda-me a não ir além do que está escrito. Não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. Glória ao Senhor, aleluia. Então, a palavra do Senhor é santa e gloriosa, aleluia. Senhor é bom, obrigado, Pai. Toda a glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Aleluia.